Então, hoje nós vamos continuar aqui o texto de João, do Evangelho de João. Nós vamos continuar no capítulo 3, a partir do versículo 22. João, capítulo 3, versículo 22. João, capítulo 3, versículo 22 diz: Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a região da Judéia. Ele ficou algum tempo com eles ali e batizava as pessoas. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque lá havia muita água. João ainda não tinha sido preso. Alguns discípulos de João tiveram uma discussão com os judeus sobre a cerimônia de purificação. Eles foram dizer a João: Mestre, aquele homem com quem estava com o Senhor no outro lado do Rio Jordão está batizando as pessoas. O Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. João respondeu: Ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Então, depois que Jesus falou com Nicodemos, no capítulo 3, a gente vê o Nicodemos indo ter com Jesus, e Jesus fala para ele sobre como é que é a ação de Deus, o amor de Deus, de onde Jesus veio. Aí diz que Jesus sai dali, ele e os seus discípulos, e ele agora vai para uma região da Judéia. E aí algumas pessoas que seguem o João Batista começam a falar com João Batista, dizendo: olha, aquele tal de Jesus que o Senhor falou está batizando também. E eles entraram em contenda, entraram em confronto com o homem judeu, porque eles estavam discutindo quem é que podia batizar, se só Jesus podia batizar, ou se era João que podia batizar, que Jesus não teria direito de fazer aquilo. E é interessante notar que eles chamam isso de cerimônia de purificação. A gente já falou na semana passada, quando nós falamos sobre um pouco sobre o batismo, nós falamos que o batismo nada mais é do que uma cerimônia, um rito em que se tem uma passagem. É um memorial em que as pessoas elas passam de um momento em que elas não afirmavam ainda publicamente a sua predileção por o grupo, e agora no batismo elas começam elas passam então a mostrar essa predileção por determinado grupo. Então havia aqueles que estavam se batizando com João e eles se diziam discípulos de João. E havia aqueles que estavam se batizando com Jesus e eles se chamavam discípulos de Jesus. Mas se nós lembrarmos um pouquinho o que a gente já leu, João mandou os seus discípulos seguirem Jesus e falou assim: aquele ali é quem vocês estavam esperando que era o Messias. E mesmo João tendo falado isso, e mesmo Jesus tendo falado, olha, várias vezes, mesmo Jesus tendo feito milagres, tendo transformado água em vinho, ele tendo mostrado para várias pessoas ali o seu amor para com aqueles que estavam com ele, as pessoas ainda não conheciam Jesus como sendo o Messias. É interessante isso, porque tão perto eles ainda estavam fazendo uma discussão de grupos. Qual grupo era maior, qual grupo era melhor, qual grupo tinha mais poder, qual grupo tinha mais direito de ser o grupo religioso. E eles chamam João exatamente do que muitos chamavam Jesus: Mestre, aquele homem que estava com o Senhor do outro lado do Rio Jordão, ele está batizando pessoas. O Senhor falou dele, lembra? Quer dizer, eles traziam só uma lembrança de quem é Jesus, eles não conheciam Jesus. E eu acho interessante pensar isso nos dias de hoje, porque hoje não está muito diferente. Essas várias denominações que surgiram aí tomaram o que era a verdadeira fé cristã e se tornaram apenas vertentes de uma religião que também foi criada a partir da fé cristã, que é a religião que a gente conhece por cristianismo. E o cristianismo é diferente da fé cristã. O cristianismo surgiu quando? O cristianismo surgiu no século IV, não foi com Jesus. O cristianismo surgiu com o imperador chamado Constantino, e ele surgiu com a intenção exatamente de trazer toda a idolatria
do Império Romano para um lugar seguro. Então Constantino aproveitou que aqueles que seguiam Jesus estavam crescendo e tornou política o cristianismo, a igreja. Então o cristianismo é só mais uma religião. O cristianismo é só mais uma religião, que nem islamismo, budismo, tudo isso. O cristianismo é só mais uma religião. O cristianismo não é o que Jesus fundou. Ele fala que Constantinopla, como é que é aquele imperador? Constantino. Pois é, ele disse que ele era muito devoto, né? Sim, ele era muito devoto à religião romana dele. Ele morreu, inclusive acreditando que Jesus nem era Deus. Que Jesus era menos Deus do que o Pai. Ele não acreditava que Jesus era Deus. Para ele, Jesus era inferior. O que é totalmente contrário à fé cristã. Então, o cristianismo é uma vertente, uma falsificação da fé cristã. O que é a fé cristã? É a fé em Jesus. Vocês sabiam que até o século IV, as pessoas nem se reuniam em templo, em lugares de oração específicos. Eles se reuniam onde dava, em qualquer lugar. Era assim que era a reunião. Mas com o tempo as pessoas foram querendo se ajuntar, principalmente porque o que o Constantino fez, ele pegou tudo e colocou numa caixa e chamou essa caixa de igreja. Chamou a caixa de igreja, a construção de igreja. E quando chamou essa construção de igreja, automaticamente as pessoas falaram, agora a gente vai ter paz. Mas essa religião do cristianismo teve paz. Quem não tem paz é o discípulo. Mas para ele a luta continuou. Para o discípulo a luta continua. O discípulo nunca tem paz. Agora, quem quer ter essa paz que o mundo oferece precisa ir para o cristianismo. O cristianismo aí oferece tudo que a política local pode oferecer, todas as facilidades que a política local oferece para a igreja crescer, ter poder político, ter poder em vários sentidos, para enriquecer. É isso que o cristianismo faz. Principalmente na época da política. Né? Principalmente na época da política. A fé cristã, os discípulos de Cristo, são diferentes. Eles não têm lembrança de um Jesus e nem de um João, porque eles entendem o que João vai explicar agora. João respondeu, ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Ele está falando que Jesus está batizando porque ele recebeu isso de Deus. Ele não poderia estar dando aquilo se ele não tivesse recebido de Deus. Mas existe algo especial em Jesus que João não tinha. João não tinha nada de especial. Ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Vocês são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Messias, mas fui enviada diante dele. João está falando para os seus discípulos, olha, vocês estão enxergando a coisa do lado errado. Hoje a gente tem discípulo de todo mundo, discípulo do pastor Ciclano, do pastor Beltrano, do outro e tal. Tem discípulo do apóstolo, discípulo do bispo. E quase não tem discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo, ele para de ter só lembrança de Jesus e ter o seu favorito ali como sendo o principal. Ele reconhece que não existem Messias, que não existem ungidos. O único ungido, o único Messias, porque é isso que a palavra Messias significa, é o Cristo. Ele não passa para pessoas aquilo que é só de Jesus. João falou, eu não sou especial. Eu fui enviado adiante do que é o Messias. Eu fui enviado para preparar o caminho dele. Só isso. Não existe pessoas especiais a não ser Cristo. Ele é o único especial. Ele é o único que fundou a fé cristã. Ele não fundou o cristianismo, ele fundou a fé cristã. Ele não criou locais. Ele criou a liberdade. E aí João fala assim, no versículo 29, num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. Um amigo do noivo está ali e o escuta, e se alegra quando ouve a voz dele. Assim também o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. João estava dizendo, olha, para mim a única coisa que me alegra é saber que Cristo, o que está acontecendo com Cristo é o que deveria acontecer.
Num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali e o escuta. E se alegra quando ouve a voz dele. Então, quer dizer, a fé cristã, ela se alegra somente com a voz de Cristo. Ela não se alegra com a voz que muitos inventam por aí. Ela não se alegra com a voz minha. Ela não se alegra com a voz do pastor A ou pastor B. Ela se alegra com a voz de Cristo. E era o que João estava dizendo. Olha, vocês que se dizem meus discípulos, deveriam também se alegrar com a voz de Cristo e não com a minha. Eu não sou especial, eu vim preparar o lugar, eu vim adiante daquele que é o Messias. E a gente deveria fazer a mesma coisa que João está fazendo. A atitude da gente não deveria querer de ser alguém que aparece, de que é visto, mas de querer ser alguém que prepara apenas diante o caminho para as pessoas confiarem em Jesus, para as pessoas crerem em Jesus. O importante é que esses dois, Jesus com o João, eles nasceram tudo numa época só diferença de Eles eram primos. E a diferença foi bem pouca. E é exatamente por isso que João fala, eu vim adiante dele. João veio preparar o caminho. João veio um pouco primeiro, em todos os sentidos. Até o ministério de João começou antes. Então João, ele preparou o caminho para Jesus, e João é um símbolo também, além dele ter sido um personagem real, com estrutura, uma vida real, ele também é um símbolo para nós, de que a gente deve se alegrar com Jesus. Quantas pessoas fazem nome aí dizendo que servem a Jesus? Que elas ficam famosas dizendo que servem a Jesus. Elas são mais famosas do que o próprio Jesus que elas pregam. Elas estão aí na igreja, mas a fama que vai diante é a fama delas, não a fama de Jesus. Elas falam que se alegram com Jesus, mas na realidade elas se alegram porque elas são famosas. Porque se elas perdessem a fama, talvez elas nem Jesus quisessem pregar mais. E o Jesus que muitos pregam para manter a fama é um Jesus também muitas vezes deturpado. Um Jesus da teologia da prosperidade, um Jesus que dá dinheiro, um Jesus que cura de tudo, um Jesus que é aquele que faz as pessoas enriquecerem no nome dele, é aquele que, o Jesus coach, o Jesus legal, o Jesus que não questiona o pecado de ninguém, o Jesus que cobra das pessoas só uma facilidade de vida. Vocês vêm aqui no domingo, entregam o dízimo e toma ceia se você não estiver pecando, porque se estiver pecando, e o pecado muitas vezes não é nem o que a Bíblia está questionando como pecado, são as diretrizes de cada denominação. E aí essas pessoas, elas têm um poder tão grande para dizer quem faz, quem não faz, quem pode, quem não pode, que Jesus fica em segundo lugar, ou até em terceiro. E muitos aí a gente vai nas igrejas às vezes e nem ouve direito o nome de Jesus nas pregações. É a chamada pregação de que Cristo é tirado do centro da pregação. Cristo é colocado ali como um coadjuvante. Então Jesus não é mais o centro da pregação, porque se eu pregar quem é Jesus como ele é, as pessoas vão embora. Uma pregação de quem é Jesus, na simplicidade de quem é Jesus, do reino de Deus, de que Jesus não veio construir templos, de que até o quarto século isso nem existiu, porque o cristianismo era uma religião inclusive de escravos, pessoas, a maioria dos que serviam a Jesus eram escravos, pobres. Só alguns lugares tinham pessoas ricas, a igreja de Corinto é um lugar onde tinha pessoas ricas. E a igreja de Corinto é um dos piores exemplos de igreja que nós temos no Novo Testamento. Agora, aqueles que estavam em Cristo, mas tinham uma posição de sofrimento na sociedade, também eram aqueles que mais serviam ao Senhor. Num casamento, a gente se alegra com o noivo. E é isso que a gente deveria fazer, é o que João estava fazendo e é o que ele esperava que aqueles que diziam que eram seus discípulos fizessem. Eu sou só um amigo do noivo. E ele deveria se alegrar com Cristo. E aí ele diz no versículo 30, o que é a parte mais importante daquilo que ele fala sobre ele e Jesus.
ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Ou como diz uma outra versão, ele deve crescer e eu devo diminuir. Quer dizer, se o que eu estou falando está fazendo com que eu cresça e não Cristo cresça, João dizendo, então eu estou errado. João era conhecido ali, mas ele não mais queria ser conhecido porque ele era o João Batista, o que batizava, mas porque ele era aquele que seguiu a Jesus. Ele era um discípulo de Cristo. E João estava dizendo, vocês precisam fazer o mesmo. Estava dizendo para os seus discípulos. E essa mensagem deve ecoar para nós até hoje. Convém que ele cresça. Eu acho interessante porque muitas vezes isso tem alguns grupos de louvor aí nas igrejas que cantam isso. Eles cantam que ele cresça e que eu diminua. Mas eles criam um espetáculo tão grande em volta ali de tudo aquilo que quem está crescendo é o ser humano, não é Jesus. Eles criam espetáculos, uma atmosfera com luzes, jogo de fumaça e tudo mais para dizer que quer que Jesus cresça e que ele diminua. Mas o que está acontecendo é exatamente o contrário. Aqueles grupos de louvores ali, essas bandas ficam às vezes muito mais famosas que Jesus. E aí só falam da banda A, da banda B, do grupo tal, e não falam de Jesus. Ah, eu sou fã do grupo tal, eu sou fã da banda tal, mas Jesus não quer fã-clube, Jesus quer discípulos. Fã-clube é quem compra tudo que aqueles de quem a gente é fã faz. O discípulo não, o discípulo ele toma sua posição de insignificante, de aluno. E o que eu acho interessante em ser discípulo de Cristo é que não existe uma formatura. Porque existe formatura nas escolas, na faculdade, existia um tipo de formação dos antigos, daqueles que eram discípulos de alguém, mas ser discípulo de Cristo não tem formação, não tem formatura. É estar sempre querendo ser como é o Mestre, até que tenha uma morte, até que morra. O discípulo de Cristo, ele se alegra em quem Cristo é e não em quem ele está se tornando, porque quem ele está se tornando é Cristo quem está fazendo. E por isso o discípulo sempre se alegra em Cristo. E era o que João estava dizendo, por isso que é importante que ele cresça e que eu diminua, é necessário que ele se torne cada vez mais importante e eu menos importante. E aí no versículo 31, aquele que vem de cima é mais importante de todos. De todos. João coloca agora algo que extrapola apenas ali, aquele momento que ele está falando com seus discípulos. Quem vem de cima? Jesus. Quem vem de cima? O Cristo. Jesus tinha falado isso para Nicodemos. Eu vim do Pai, eu vim do céu. Se eu falei para vocês de coisas terrenas e vocês não entenderam, como é que eu vou falar de coisas espirituais, de coisas celestiais? E João reconhece de onde Jesus veio. Ele não veio daqui, ele veio de cima. Aquele que vem de cima é o mais importante de todos. Jesus era mais importante do que João, Jesus era mais importante do que Nicodemos, Jesus era mais importante do que os fariseus, Jesus era mais importante do que o Herodes, do que o rei Herodes, do que o imperador, do que o César. Jesus era mais importante do que tudo isso. Jesus era mais importante do que os filósofos gregos. Jesus era mais importante do que Davi, do que Moisés. E é isso que João está dizendo. E quem vem da terra é da terra e fala das coisas terrenas. Quem vem do céu é o mais importante de todos. Ele fala daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita a sua mensagem. Isso aqui é um ponto bem interessante. João ele está falando, olha, quem veio do céu, ele fala, quem veio de cima, ele fala também das coisas de cima. E ninguém aceita a sua mensagem. Quer dizer, a mensagem dele geralmente é algo não muito bom de se ouvir, não muito aceitável. Se a gente está ouvindo um evangelho aí que agrada os nossos ouvidos, a gente está ouvindo errado.
Porque o evangelho ele é para desagradar, para incomodar, para mexer com a gente. O evangelho do reino de Deus, ele não deixa a gente permanecer feliz com a gente mesmo. O evangelho do reino de Deus vem para colocar a nossa felicidade em Cristo. Ou nós estamos felizes com Ele, só com Ele, ou está tendo algum problema. Ah, quer dizer que eu não posso ser feliz com as coisas desse mundo? Exatamente. Exatamente isso. Vejam só que o evangelho desagrada. Ah, quer dizer que eu não posso ter alegria nesse mundo? Ter alegria, sim, pode, porque a gente é ser humano. Mas se a gente não tem as alegrias desse mundo, mas a gente está em Cristo, a gente tem que ter a nossa felicidade nele. Mesmo que todas as coisas pareçam opostas. Por quê? Porque Jesus tem uma mensagem que vem de cima. Uma mensagem que não é terrena. Quem fala das coisas desse mundo, quem é terreno, fala das coisas desse mundo. João falava de coisas desse mundo. Nós falamos de coisas desse mundo. Por isso que a nossa mensagem não deve ser a mensagem desse mundo. Deve ser a mensagem de Cristo. Por isso que João fala, quem aceita a sua mensagem dá prova de que o que Deus diz é verdade. Então existe alguém que aceita. Primeiro ele disse que ninguém aceita, mas depois ele disse que quem aceita. Então tem alguém que aceita. E isso é bem interessante porque mais adiante nós vamos ver aqui no Evangelho de João que a igreja é uma igreja pequena. A igreja é uma igreja minoritária. A igreja não é uma multidão. A gente vai ver o contrário, que as multidões sempre foram um problema para Jesus. O discípulo, aquele que estava vivendo a fé cristã, ele era como o vento, que foi o que a gente leu aqui alguns textos passados. O apóstolo João disse, olha, Jesus falando, quem está em Cristo, quem é guiado pelo Espírito é como o vento, que sopra onde quer, e a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Ele só é levado. Quem está guiado pelo Espírito é o discípulo de Cristo. E João agora está dizendo, quem aceita a sua mensagem dá prova de que Deus diz a verdade. Isso aqui não está dizendo que a gente valida Deus. Pelo contrário, está dizendo que Deus valida a nossa discipularidade. Nós somos discípulos, isso confirma a verdade de Cristo em nós. Se eu digo que sou discípulo de Cristo, eu tenho que representar o que Cristo representou e não o que eu quero. Aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus. Ele está falando de Jesus, mas está falando também daqueles que receberam a mensagem. Aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus, porque Deus dá o seu Espírito sem medida. Então, ele deu Espírito a Cristo e deu Espírito à igreja. Quando nós recebemos o Espírito de Cristo, nós somos guiados pelo Espírito de Cristo, como igreja. Olha só, aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus, porque Deus dá o seu Espírito sem medida. O Pai ama o Filho, pôs tudo nas mãos dele. Isso é bem interessante para nós, porque João está dizendo, eu não estou fazendo nada de especial aqui. Especial é ele. Quem tem toda a importância é ele. Não tem nada nas minhas mãos. O Pai colocou tudo nas mãos dele. A igreja é dele, a honra é dele, a glória é dele, a fama é dele, o sucesso é dele, a glória é dele. Tudo é para ele, tudo é dele, porque foi o Pai que entregou a ele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que é nosso? A vida eterna. Quem crê, quem tem a fé, quem tem a confiança no Filho, tem a vida eterna. Para nós, a única coisa que é importante nós recebemos é o Filho, porque se nós estamos nele, nós recebemos a vida eterna. E vida eterna não quer dizer morar no céu. Vida eterna é algo para agora. Vida eterna é viver a vontade de Deus hoje, é viver o reino de Deus aqui. Viver o reino de Deus é satisfazer o que Cristo satisfez o Pai, servindo, amando, negando a si mesmo. É isso. Porém, quem desobedece o Filho nunca terá a vida eterna.
Lembra que eu falei o tripé da fé? Ele sempre aparece. Confiança, fidelidade, obediência. Quem desobedece, quem não vive a essência do Filho, nunca vai ter a vida eterna. Desobedecer aqui não é, o meu pastor me falou para fazer isso. João Batista está deixando bem claro que é obediência direta ao que Jesus disse. O que Jesus disse na Bíblia, o que Jesus falou na palavra. É isso que é importante para nós. O que Jesus falou. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso é uma coisa que Cristo falou. Dê ao necessitado, dê ao que te pede. Não espere receber nada em troca daquilo que você faz ao seu semelhante. Isso tudo. Quando a gente vai lendo o Novo Testamento, nós vamos entendendo qual é a vontade de Cristo para aqueles que são seus discípulos. E aqueles que vivem em oposição a isso, não são discípulos de Cristo. O discípulo, ele dá a outra face. Se alguém te der um tapa na cara, vira o rosto para ele bater do outro lado. Quer dizer, o discípulo, além de não revidar, ele ainda se deixa sofrer mais. E quem desobedece isso, não conhece a vida eterna. A gente vê hoje aí uma luta porque as pessoas querem o brasileiro... Logo, né? Como é que é? Eles ficam a luta querendo ir pro céu. Não, mas todo mundo quer ir pro céu, mas não quer morrer, né? Quer ir pro céu, mas sem morrer. Mas a gente vê nos dias de hoje, as pessoas estão querendo proteger a sua casa. Todo um monte de gente aí querendo armamento, gente da igreja dizendo que o cristão tem o direito de andar armado, ter uma arma em casa para proteger a sua família. Enquanto que a Bíblia diz o contrário. Se alguém tomar a sua túnica, dá também a sua camisa para ele. Quer dizer, se alguém te roubar, você ainda leva mais. Se alguém te... eu vi um pastor falando... Não, né, Paulo? Ele tira a vida, né? Exato, é o que eu ia falar agora. Eu ouvi um pastor falando uma coisa. Se alguém... Quando Jesus fala assim, se alguém pedir para você andar 1 milha, anda 2. Aí um pastor falou assim que naquela época tinha os soldados que chegavam e davam a sua mochila para alguém para carregar. Mas isso não fala, Jesus não estava falando disso. Na verdade, se alguém te constranger a andar 1 quilômetro com ele está te sequestrando. Jesus estava falando de alguém que te obrigasse a fazer alguma coisa para ele mesmo. Você deveria falar assim, tá bom, eu vou com você e ando mais ainda. É disso que Jesus está falando. Mas as pessoas tentam inventar alguma coisa para poder deixar o evangelho mais leve, mais light. Jesus está falando que ser discípulo de Cristo é difícil. Jesus foi convidado a andar carregando uma cruz e ele andou mudo, sem falar nada. Então não tem essa de, se o soldado te chamou, não existe isso. O que existe no Evangelho é Jesus foi chamado para carregar uma cruz. E ele diz, tome também a minha cruz, tome a sua cruz e me siga. Quer dizer, a gente foi chamado para a mesma coisa. Para não revidar. Em qualquer circunstância. Mas sofrerá para sempre castigo de Deus. Castigo de Deus. Lembra que eu falei na nossa última aula aqui, de quem que Deus está... para quem que Deus enviou Cristo para nos livrar? Da ira do próprio Deus. O castigo é de Deus. A gente não está sofrendo castigo do diabo, a gente não está sofrendo castigo do pecado. Quem não está em Cristo sofre a ira do próprio Deus. E Cristo veio para que nós, estando nele, obedecendo a ele, confiando nele, sendo fiéis a ele, nós tenhamos uma nova vida, que foi o que a gente leu no capítulo 3, quando Jesus fala com Nicodemos. Deus amou o mundo. E esse amor foi através de Jesus. Não dá para eu achar que eu estou servindo a Deus se eu não obedeço às palavras de Jesus. Mas é porque eu sirvo o Deus do Antigo Testamento. Não existe isso. Existe Jesus. Ou nós estamos em Cristo ou nós estamos fora dele. Fora dele, nós temos só o castigo de Deus.
A ira de Deus está sobre nós. Nós estando em Cristo e fazendo o que Ele quer que nós façamos. E é por isso que a gente precisa entender a palavra dele. Se a gente não entende a palavra dele, a gente entende que Ele é o único importante sobre todos. Eu não sou importante. Pastor A ou B não é importante. Quem é importante é Ele. E por isso que nele eu sirvo como Ele, por Ele e por causa dele. Amém?